que nos assistem. É com muita, muita alegria que nós começamos essa tarde, uma tarde que foi planejada a três mãos há um tempão, e a gente já vem vivendo essa tarde aqui. E eu gostaria de cumprimentar a Rose e o Rodrigo, antes de apresentar a Rose. Quer dar um oi, Rodrigo, para nós? Olá, boa tarde. Super feliz de estar aqui com a nossa grandíssima amiga. É uma amiga que a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas já é uma grande amiga, uma grande professora, que já nos ensinou tanta coisa, né? E foi super generosa em compartilhar com os nossos mediadores e mediadoras um pouco da bagunça que a gente quer fazer com essa pré-mediação aqui no TJ do Paraná. Bem-vinda, então, Rose. Eu vou apresentar um brevíssimo currículo, só para a gente contextualizar. Eu e o Rodrigo conhecemos a Rose num curso. Das coisas boas que a pandemia nos apresentou foram os amigos de longe que nós ganhamos, né? E a Rose é uma delas. Então, a Rose é mediadora judicial sênior. É muito legal isso e em breve nós vamos ter isso no Paraná também. Uma ideia trazida pelo Rodrigo, inspirada no TJ Paraná, que há um reconhecimento... No TJ Rio de Janeiro, né? Isso, do Rio de Janeiro. Trazida do Rio de Janeiro a ideia, mas é um reconhecimento para esses mediadores mais experientes e que atuam nos tribunais. Ela é formadora e supervisora de mediadores do TJ-RJ, integra a equipe docente do IMAP, o Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, que é onde nós nos encontramos pela primeira vez. É pesquisadora integrante do GPSEM, que é o Grupo de Pesquisa Sociabilidades Urbanas, Espaço Público e Mediação de Conflitos da Escola e do Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é coordenadora professora da pós-doutora Kátia Mello. E nossa amiga, né, Rodrigo? Tem que pôr no meu lado isso. Mas eu posso pôr no meu lado? O grupo, eu não sou professora pós-doutora, o grupo é que é coordenado. Pós-doutora, Kátia Mello. E então, queridos, eu estou assim super lisonjeada com esse convite, desejando muitíssimo fazer essa troca, compartilhar um pouco da informação, né, que a gente vem acessando em relação à pré-mediação. E claro, para mim, assim, ser amiga de vocês já é a honra. Né? Participar desse programa é o plus também. Ótimo já ter sido convidada, porque eu intuo assim, que depois a fila vai ficar tão grande que, sabe, sorte a mim conseguindo estar aqui nesse espaço. Maravilhoso. E também queria ressaltar o fato de que é verdade que o Sul é, de fato, de vanguarda. Sabe que todas as coisas, eu percebo assim, que os avanços nessa área de mediação, na área de soluções consensuais, de controvérsias, enfim, todas as ações dirigidas, né, a uma sociedade mais pacífica, enfim, elas são incubadas por aí, pelos lados do Sul. Então, os ventos do Sul sopram sempre para cá. Então, isso é maravilhoso. Queria parabenizá-los por mais essa iniciativa. Obrigada, mas hoje nós vamos beber das águas do Rio de Janeiro mesmo. Da Serra Fluminense. Hoje é no Sudeste que a gente vai embarcar nessa viagem. E eu confesso que a pergunta maior para a gente começar hoje nossa conversa é a que me fizeram ontem. Nós fizemos uma reunião com os mediadores aqui de Ponta Grossa e a pergunta ontem, mas afinal, o que é pré-mediação, né? Então eu te devolvo para que você conte para nós e o que você achar importante que a gente precise saber. A palavra é toda sua. Bom, então, queridos, eu vou fazer assim, vou falar brevemente sobre o que é a pré-mediação.
Eu também me fiz essa pergunta no ano de 2011, quando nós conhecemos o professor Juan Carlos Vezula, o nosso maravilhoso mestre, né? Então, nós nos fizemos essa pergunta porque tínhamos ouvido falar disso pela primeira vez por ele. E, e nessa ocasião, quando nós ouvimos falar, ficamos muito interessados, ficamos muito encantados com tudo que na nossa percepção implicava a pré-mediação, e aí começamos, então, a fazer nossas primeiras experiências também aqui em Nova Friburgo. Então, o que é, né, basicamente, a pré-mediação, né? A pré-mediação, ela consiste num espaço que antecede a mediação, como o nome já diz, né? Pré-mediação. Não se confunde com a nossa clássica declaração de abertura, né? Ou discurso de abertura, como alguns denominam. A pré-mediação, ela antecede a mediação e tem basicamente a finalidade de, digamos, resguardar dois princípios fundamentais a priori. Todos os demais, evidente, mas ele tem dois princípios fundamentais, eles estão nessa linha de frente, né, que justifica a pré-mediação, a realização da pré-mediação, que é o princípio da decisão informada e o princípio da voluntariedade, né? Dois princípios que estão aí instituídos e que nós, teoricamente, né, respeitamos, cumprimos e tudo mais, mas quando a gente observa muito bem na nossa prática, a gente vê muitas lacunas nesse tema, né, da voluntariedade, sobretudo. Né? E vê muitas lacunas, por quê? Porque voluntariedade depende. Né? Para que haja voluntariedade, depende de informação. Eu preciso saber, né, o que eu tenho diante de mim, o que está sendo proposto, para que eu escolha se quero ou se não quero. E, a bem da verdade, isso dentro da nossa maneira tradicional de trabalhar, aqui no Brasil, depois eu até gostaria de percorrer um pouco, né, esse histórico, mas a gente observa que na nossa maneira de trabalhar isso é um pouquinho sacrificado, né? Essa questão da informação e da escolha, da voluntariedade. Isso se percebe materializado nas sessões de mediação, que as pessoas já começam, né, meio de costas, né? Já começam assim, dando mostras de que não sabem muito bem o que representa esse trabalho que nós fazemos. E, portanto, a gente há de questionar, né, a que exatamente elas aderiram. E Rose, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Isso já me instalou de cara, e como a gente está com... A gente até pus, né, na legenda ali no Instagram, é um desafio que a gente também lançou para os nossos mediadores de Toledo e Ponta Grossa, além de todo mundo, né, que costuma assistir o que a gente conversa aqui no Entre Meios. Nesse ponto, eu acho que já deve... Eu estou imaginando a cabeça de um mediador ali instalando. Tá, mas ela está falando o que isso difere, então, afinal, de uma declaração de abertura, né, que o Rodrigo me ensinou, que a Mari me ensinou. Não é a mesma coisa? Eu não posso fazer isso, então, naqueles, como diz o manual do CNJ, 4 minutos, que como você diz, que 4 minutos é um tempo suficiente para a declaração de abertura. Você podia... Eu estou me colocando no lugar deles, né? Olha, então, esse encontro de pré-mediação, ele se destina a esclarecer do que se trata. Tem essas duas finalidades. Primeiro, esclarecer às pessoas o que é isso, mas esclarecer verdadeiramente. Sabe? Esclarecer ponto por ponto. Imaginem vocês que as pessoas, na situação de tensão que elas se encontram quando elas chegam à sala da mediação, imaginem vocês a capacidade de escuta dessas pessoas para fazer a compreensão de algo em 4 minutos ou 5, como está previsto que seja, né? Imaginem qual é a capacidade dessa pessoa de ouvir,
ela está tensionada de todos os lados. Repare que nós, quanto mediadores, quando nós conhecemos a mediação, quanto tempo realmente nós levamos para compreender o que é isso, para assimilar esses conceitos, sabe? A gente leva todas aquelas 40 horas, mais, não sei mais quantas horas de prática, para a gente, mais 60, 5 anos, você poder, assim, assimilar visceralmente um conceito a ponto de compreendê-lo com o seu sistema todo, a ponto de você poder falar de um ato cognitivo, sabe? De algo, de uma compreensão verdadeiramente de uma experiência. Então, veja que em 4 minutos a gente não conseguiria. Então, o que se pretende com a pré-mediação? O que se propõe com a pré-mediação? Que ela consista, sobretudo, no momento de acolhimento daquelas pessoas, no sentido de prepará-las não só para o próprio evento, que é a pré-mediação, porque precisa ser distinguido da mediação em si, né? Como também explicar o que significa aquela mediação, né? E propiciar a elas uma condição melhor de escolha. Então, é um momento que não tem um tempo determinado, que pode durar 1 hora, que pode durar 1h45, que possa durar um tempo similar ao tempo que dura uma sessão de mediação, porque são muitos os pontos importantes que precisam ser bastante esclarecidos. Então, veja que a maneira como nós trabalhamos, nós empurramos goela abaixo das pessoas uma certa informação, não é? E as pessoas, quando recebem isso, elas engolem, mas não digerem, porque elas estão digerindo outra coisa naquele momento, que é a tensão que está levando elas ali, não é? Então, são muitos elementos que interferem na escuta da pessoa. Então, a pré-mediação tem a finalidade de criar uma ambiência, de fato, propícia, para que essa pessoa compreenda o que é a mediação, as condições básicas e essenciais para que a mediação tenha alguma chance de êxito. E é interessante que a pré-mediação traz em si a perspectiva do cumprimento, do respeito ao princípio da voluntariedade tempestivamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas disse, né, que a voluntariedade é um princípio que precisa ser definido e que as pessoas têm o direito de escolher, só que elas já estão dentro da mediação e nessa oportunidade vão dizer se querem a mediação, se não querem. Já dentro da mediação, a declaração de abertura da mediação é uma etapa da mediação. Elas já estão em mediação, né? Exato. A pré-mediação ela não se mistura com a mediação, ela não exclui nenhuma etapa da mediação, tá? Mas ela é um momento anterior, em que as pessoas vão ouvir, em que também o mediador, e daí é importante vocês saberem, que o nosso público saber, porque vocês já sabem disso, é muito importante compreender que a pré-mediação ela precisa ser feita por um mediador, por alguém que compreende o que é que acontece numa sessão de mediação e que seja capaz de não só acolher quem está chegando dentro de uma condição de tensão, sabe? Porque esse profissional supõe-se que ele está sensível a todos esses elementos que integram, né, um evento desse, uma chegada de uma família, de um grupo de pessoas dentro de uma instituição judiciária, e aí eu quero realmente me fixar no nosso contexto institucional, que é o Poder Judiciário. Então, a gente sabe que ninguém que chega ali, né, isento
de todas as preocupações, dos medos, daqueles sentimentos de coerção, tudo isso que acompanha a tônica institucional, não é? Então, todas essas pessoas, elas vêm numa certa condição que, para o acolhimento delas, e para que a gente possa, para que isso assim vá se diluindo progressivamente, né? É preciso que se gere uma ambiência propícia a isso. Rosê, não sei se você concorda, a gente tem falado bastante, eu e a Mari também, aqui várias vezes, a gente tem que criar um ambiente diferenciado, apesar de ser dentro do Poder Judiciário, né? As pessoas têm que analisar, olhar o Sejusc, por exemplo, onde a gente no Poder Judiciário hospeda as práticas autocompositivas, como um espaço diferente daqueles em que eles estão, pelo menos o imaginário das pessoas tem em relação ao Poder Judiciário, que vai estar lá o juiz, em que eles vão se dirigir, vão falar quando podem, e eu sinto muito isso quando eu faço mediação, quando eu observo a mediação dos meus supervisionados, na medida em que as pessoas reproduzem no mediador a figura do juiz. Né? Demora um pouco, né, para que as pessoas entendam que elas podem ficar um pouco mais livres, né? Elas se direcionam ao mediador como juiz, elas jogam muito para o mediador, mas o que eu faço? O que o senhor acha, né, você acha? Né? Então, eu penso também na premediação, por isso que eu e a Mari estamos tão animados, né, porque a gente tem esse negócio de mediação no sangue já, de preparar mesmo o ambiente do Poder Judiciário, como você bem destacou. E tem uma questão que, eu preciso contar para o povo, que a Rose, assim, eu fiquei conversando com ela sobre premediação, tempando no telefone uma vez, né, o cara de pau, passei a mão no telefone no grupo e liguei, e aí ela comentou que ia dar uma aula, né, para o pessoal, enfim, não lembro qual era o Sejusc agora, parceiro, Rose, que a gente foi, que você estava preparando... Vocês vieram, foi Sejusc de Nova Friburgo. E tinha o pessoal de Santa Catarina, não tinha? Foi também, eu fui lá. É mesmo, de Santa Catarina, esqueci o nome da cidade também. Criciúma, não era Criciúma? Criciúma. Era. Nossa, eu passei mais, eu dobrei a dose de óleo de peroba e falei, Rosinha, eu e a Mari, a gente pode assistir a sua aula? E ela generosamente permitiu, e aí conversou com a organização que nos permitiu. E pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu e a Mari fomos os últimos a sair da aula, né? Então você leva o computador para a cama e continua conversando. Olha, né? Eu só saí porque eu tinha que dar de comer minhas crianças, elas estavam sentadas aqui na minha frente. Mas nesse dia, deixa eu só perguntar, Maria, só porque eu achei que isso ficou na minha cabeça e eu tento mostrar isso aos mediadores. Nesse dia, você falou uma coisa que para mim foi muito importante, para mim foi agora eu estou enxergando, né? Quando você falou que o pré-mediador é o mediador das respostas. O mediador é das perguntas. Né? Então, se você pudesse falar um pouquinho disso, isso para mim foi assim, a hora que fez assim, abriu o mar vermelho. Né? Então, gente, o mediador que está dedicado à pré-mediação, porque a gente também não é o mediador, tá? Que vai fazer a pré-mediação. Então, ele, naquele momento, ele está absolutamente dedicado a tirar as dúvidas das pessoas, a levar as informações, a levar a resposta. Então, isso é a parte mais fundamental. Ele não tem, né, a função de explorar as questões substanciais que as pessoas estão vivenciando. Isso é uma tarefa do mediador. Isso compõe o rol de explicações que ele vai dar, inclusive sobre a sua função. Ele vai colocar, na verdade, a pré-mediação se inicia com esse tipo de explicação, sabe? Ela é um contexto, ela é um momento em que as pessoas vão obter informações sobre o que significa este momento vivenciado da pré-mediação e a mediação, para que elas, então, possam escolher. Então, a tarefa desse mediador dedicado à pré-mediação, eu não vou falar de pré-mediador, porque não é pré-mediador, é um mediador, né? Porque senão você acaba entendendo que são funções distintas. Não, é um mediador que naquele instante, com aquela família, com aquele grupo de pessoas, ele está dedicado a levar toda sorte de informações que correspondem
a dinâmica da mediação, a metodologia da mediação. E a tarefa dele é somente de esclarecer. E pode muitas vezes acontecer das pessoas chegarem tensionadas, elas chegarem assim, porque elas chegam com o pote cheio, precisando descarregar. E é fundamental que o mediador informe a elas que a tarefa dele, naquele momento, ainda não será, ou não será, acolher as questões, ou lidar com as questões que eles trouxerem, que isso caberá ao mediador. Então, Rose, Perdão, eu acho bem importante, acho que esse é o ponto, né? As portas que foram se abrindo aquele dia que nós conversamos, eu acho que principalmente essa diferenciação em que a pré-mediação é um lugar de informação, ou seja, um mediador que informa, que nessa noção de sensibilização para a mediação, no sentido de qual é o produto que você, né? Qual é a opção de procedimento que você está escolhendo. Né? Então, como é o procedimento da mediação, e mais do que o procedimento no sentido de rito, quais são os princípios que abarcam, o que eu espero, qual é exatamente isso, o que é que eu estou te oferecendo? É assim, são esses os princípios, que dúvidas você tem? Acho que uma das coisas mais legais que eu ouvi dizer é, na pré-mediação pode ir todo mundo, inclusive a testemunha, né, o vizinho, porque assim, eu não vou falar na pré-mediação, e aí é muito importante essa diferença de pré-mediação para pré-círculo, para quem trabalha com justiça restaurativa, que os objetivos do pré-círculo são completamente diferentes. E aí eu acho que uma das perguntas que a Gilmara faz, e ó, antes da gente continuar nessa seriedade, tem muita gente boa lá, professor Pedro tá lá, professora Célia, um monte de gente mandando beijo, a Graça Macedo aí de Nova Friburgo, a gente tem pessoal daqui do Paraná de várias cidades, tem gente lá do outro lado do oceano nos assistindo, eu acho isso super chique. Eu também. E todo mundo lembrando que nada melhor do que conversar com você para comemorar esse nosso dia do professor, né? Então é um presente ter essa aula sobre pré-mediação com você. E a Gilmara pergunta, professora, o mediador da pré-mediação vincularia ele à sessão conjunta? Uma pergunta. Outra pergunta que aí nessa ideia da gente diferenciar pré-círculo de pré-mediação a pré-mediação é feita de forma individual ou não? Então, acho que essas duas perguntas para a gente responder. Olha, eu não vejo restrição. Não vejo restrição, considerando que é um momento de informação. Poderá ser de forma individualizada. Poderá ser, dependendo, né, das possibilidades daquela situação, daquelas pessoas que estão vivenciando, né, uma controvérsia qualquer. Mas o comum, o mais desejável mesmo, sabe, é que nós possamos estar com todos envolvidos na situação, porque para nós isso também nos oferece um olhar e uma digamos assim, um direcionamento, inclusive dos elementos mais fundamentais a serem informados. Como, por exemplo, qual é a condição que vocês hoje se percebem, em que condições vocês se percebem para dialogar? Se você percebe, por exemplo, que é uma relação muito tensa, uma relação muito litigante, ou muito belicosa, ou alguma coisa, enfim, que a temperatura é muito elevada, então nós temos que enfatizar determinados elementos, sabe, como a importância da colaboração, como a importância do diálogo, como, inclusive, colocando o condicionamento dessa possibilidade de cooperação e de dialogar para que a mediação cumpra sua finalidade. Porque, veja, esse momento da pré-mediação, ele é o momento que vai preparar as pessoas para a escolha do instituto da mediação, né? E para que elas possam saber exatamente o que elas vão encontrar lá. Essa é mais uma das razões importantíssimas para que o mediador seja o profissional a fazê-la. Porque ele sabe o que é importante. Nós sabemos muito bem
o valor desse pleno esclarecimento na hora que as pessoas chegam nas nossas salas. Rosi, deixa eu vou te interromper de novo. É um homem chato, né? Não, à vontade. É que a cabeça do mediador está funcionando junto aqui, né? E aí eu tô fazendo um exercício mesmo de empatia para que a gente comece a entender bem as duas situações. E aí, uma das questões que eu fiquei muito interessado, que você falou assim, né? A gente pensar na pré-mediação também para preparar as pessoas para o diálogo depois da mediação. Isso é sensacional. Essa é uma possibilidade, porque o pouco que eu venho conversando com os mediadores aqui a colar de pré-mediação, eu tenho visto que a sensação que se tem é de que é algo um pouco mais burocrático, né? Aquela insistência, mas por que eu não faço isso na declaração de abertura? Por que eu não faço na declaração de abertura, né? E olha que possibilidade que a gente tem, incrível, de você já ir preparando as pessoas do que se espera de você, diálogo, e você mostrar o que é esse diálogo para elas. Porque elas vão estar dialogando, né? E é sensacional, Rodrigo, isso. Sensacional essa tua fala, sabe? De que às vezes pode causar essa percepção de ser burocrático. Gente, e na verdade é o antiburocrático. Burocrático é esse momento que nós temos que é absolutamente engessado, né? Que é esse da declaração de abertura. Não é burocrático, e não é burocrático na medida em que nós podemos ressignificar isso, tornando esse momento um momento de encontro humano. É um momento de encontro humano. Encontro humano, sabe, gente? O encontro humano atende a alguns princípios, né? Primeiro, nós olhamos, né? Nos aproximamos ou não, mas e depois a gente interage. Então, se nós formos pensar nesse processo, né, como um encontro humano, que nós vamos receber algumas pessoas, o que a gente faz quando a gente vai encontrar pessoas? A gente tem uma preparação pessoal, você sempre cria uma expectativa, você sempre tem assim, tem algo que nos move, né? Não uma expectativa do que quem é, quem deixa de ser, o que vai falar, não é isso. Mas existe uma expectativa pelo contato. Eu assim, há muito tempo, eu tenho estabelecido dentro de mim um critério para todas as coisas do trabalho, do lazer, dos meus prazeres, de tudo que para mim é importante, sabe? Eu experimento um frisson mesmo antes, e aí, sabe, eu me conecto profundamente com esse frisson, e se eu tenho a imagem física de quem eu vou encontrar, sabe, eu me relaciono com isso até a hora do encontro. E se eu não tenho a imagem física, sabe, eu começo a buscar dentro de mim tudo que está me acontecendo, de vontade, de expectativa em relação ao que eu vou viver. Então, acho que isso é, na verdade, uma condição de preparação que todos os mediadores devem fazer, sabe? Antes da mediação, antes da pré-mediação, antes de qualquer momento, porque nós vamos lidar com vidas, não vamos lidar com conflito, nós vamos lidar com pessoas, vamos encontrar pessoas investidas de situações de vida que podem, sabe, perpassar muitas coisas da nossa própria história, que podem, enfim, são tantas as possibilidades, mas basicamente eu estou me relacionando com pessoas. E quando eu vou para a pré-mediação, para explicar, eu preciso minimamente compreender o que é isso que eu tenho para dizer para as pessoas, inclusive dentro de uma conotação empática mesmo, sabe? Ser capaz de acolher todas as dificuldades que essa pessoa eventualmente experimente para compreender isso que eu estou falando. Porque nem se a gente fique um tempo considerável, digamos 1h30, calmamente esclarecendo o que é a pré-mediação, nós não temos a segurança de que elas vão compreender. Mas uma coisa a gente pode assegurar, que elas terão muito mais chance de assimilar esse trabalho da mediação
do que se ela tiver, do que ela teria se ela tivesse ali tendo ouvido 5 minutos de explicação que ela certamente não ouviu, porque os diálogos internos dela, a dor, o sofrimento, a angústia, né? Tudo isso está falando muito mais alto. E ela, na verdade, assim, em ficar ali, aceita, né? Porque ela está achando que é obrigatório, porque é essa a percepção que ela não descola dessa crença tão facilmente, nem até que ela assine aquele acordo, até aquele acordo, muitas vezes, ele é assinado sob esta tensão da obrigatoriedade, sabe? Nós sabemos isso. Eu gosto de fazer uma brincadeira assim, que eu sempre fico... Vocês já ouviram? Quem nunca ouviu, ou vocês já ouviram, ou já protagonizaram, ou conhece alguém que protagonizou. Mas todo mundo já passou, de algum jeito, por esse ditado popularíssimo, que é aquele que diz assim, olha, você finge que me ama e eu finjo que acredito. Né? E aí, o que acontece? Você finge que me ama, eu finjo que acredito. Quem nunca ouviu isso? Todo mundo, não já? Pois é. E aí, a gente fingidamente amados, nós vamos fingindo a sensação do dever cumprido, não é? Então, na minha visão, eu acho que você falou uma coisa agora, nessa nossa conversa, né, que eu tenho pensado bastante, que é a gente valorizar o encontro, né? Nós somos quem somos porque estamos em relações. Nós só encontramos sentidos na vida nessas relações. E quando a gente está pensando em premediação, a gente está pensando em valorizar o encontro, possibilitar que essas pessoas, que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer no encontro. A gente vai proporcionar um encontro que elas não sabem. Então, essa possibilidade nessa premediação de não tocar necessariamente no mérito, né, como a gente fala em direito, vai no problema em si, mas esse exercício de conversarmos, de estarmos juntos, e eu acho que é algo realmente... e aí eu e a Mari, a gente vive falando um para o outro, né? Como a gente está fazendo isso tudo até agora sem premediação? E a gente estava esperando essa live, que a gente está os dois assim ansiosos, para a gente queria compartilhar isso com os mediadores, para a gente começar agora a pensar nesses fatos. E eles estão super ansiosos com uma pergunta que ficou e a gente acabou não respondendo, Rosinha. Isso, por favor, eu vou responder essa pergunta. Qual é a pergunta? Se o pré-mediador está vinculado a ser mediador, né? Desculpa, se o mediador que fez pré-mediação está vinculado a ser o mediador da mediação depois do... Não está, ao contrário, tá? Ao contrário. A tônica da pré-mediação, justamente o que vai caracterizar isso é a distinção, como são momentos distintos, convém, recomenda-se fortemente, como dizia o André Goma, recomenda-se fortemente que não sejam o mesmo mediador, ou que esse mediador que faça a pré-mediação, que pode ser um mediador, não precisa ser uma equipe, né? Que esse mediador não componha a equipe que vai para a mediação. E justamente por isso, por 2 elementos, né? O primeiro deles é esse, como o pré-mediador é aquele que vai... O mediador da pré-mediação é aquele que vai dar respostas. O mediador... ele é o profissional das perguntas, viu, gente? Nós não somos o profissional da oferta das soluções. Eu não sei se a gente, às vezes, lembra disso. Nós não lembramos. Você está aí, Rodrigo? Está me ouvindo? Acho que a Rose caiu um pouquinho. Abra o microfone para nós, tá com teu microfone fechado. Caiu, voltou. Eu não sei, então, até onde vocês ouviram. Então, eu diria que não. O mediador integrar a equipe de mediação não deve ser o mesmo que fez a pré-mediação. Essa razão, porque o mediador é o profissional das perguntas, da investigação, da exploração e da ajuda da construção, né, do projeto de futuro dessas pessoas. É o profissional que vai lidar com as questões substanciais que as pessoas trouxerem, né, desse relacionamento.
E o pré-mediador, ele é aquele profissional que vai criar a ambiência, vai fazer a preparação para a escuta, né? Para que essas pessoas possam escutar na mediação, possam trabalhar na mediação. E o que acontece além disso, né? Além disso, a vinculação que as pessoas estabelecem, né, com a pessoa que fez a pré-mediação, com o profissional que fez a pré-mediação, ela é bem interessante, ela é abrangente. Ela não é só, às vezes, a pessoa se sentir muito bem acolhida, e aí já cria algum laço, e tende mesmo a dizer, mas não dá para ser você que fique falando, a gente já conheceu você, gostou tanto de você, você foi tão legal, ótimo que todo mundo achava que vocês são legais. Mas isso também é uma informação importante a ser dada, né? Que nesse momento, né, a tua tarefa é somente explicar. E o que acontece também sobre isso? Os países que adotam com regularidade a pré-mediação já fizeram alguns estudos sobre. Ai, acho que você está. Já fizeram alguns estudos sobre isso? Sobre isso. Vamos gravar onde parou. Vamos ficar na mente. Mas, assim, vamos continuar, então, até a Rose poder voltar. E a Fabiana colocou uma coisa muito interessante ali no YouTube agora, que eu acho que é exatamente a função da pré-mediação, né? Podemos dizer que na pré-mediação é firmado um contrato para mediação. E a Rosi, vou tomar as palavras dela emprestada, que é conseguir um compromisso para mediar. Conseguir um compromisso das pessoas. E quando ela fala desse princípio da decisão informada, eu sei o que eu sei para onde eu vou. Então, o mediador não tem o trabalho, o mediador, durante a mediação, não vai ter o trabalho de explicar o que é mediação, porque teoricamente não é esse o lugar que ele tem que explicar o que é. A pessoa tem que vir preparada para esse lugar, né? Então, a pré-mediação seria esse lugar para eu explicar o que e para eu conseguir esse compromisso de escolher. É isso que vocês querem? Vocês querem a mediação? É dessa forma que vocês querem, que optam por resolver o seu conflito, né? Então, eu acho que é nessa ideia, né, Rodrigo? Sim, eu acho. Eu penso que a gente precisa efetivamente dar essa virada quase que ontológica, vou dizer, né? Assim, eu tenho que dizer assim, que o que é ontológico, o que é inerente ao ser humano é a relação. A gente tem que fazer esse giro no que diz respeito ao lugar em que a gente está no Poder Judiciário, né? Eu acho que a pré-mediação tem bastante essa possibilidade da gente valorizar o encontro, né? Que isso que eu vinha conversando com a Rosi. Oi, Rosi, você voltou? Voltei, já estava escrevendo aqui, gente. Eu estou aqui falando, não estou sendo vista. Olha. Parou onde mesmo, Rodrigo? A gente tinha marcado onde é que parou. E eu esqueci já. Porque a gente começou a conversar. Eu tenho uma coisa assim importante, né? Eu queria só fechar esse bate-papo aqui, porque eu abri o bate-papo e não sei como. Já achei que não fez. Pronto. Então, o que eu estava colocando? Há um cuidado que eu acho que é importante a gente ter, né? Quando a gente fala assim, conseguir a adesão, às vezes me dá um pouquinho de preocupação que as pessoas associem a pré-mediação como um momento de persuasão. Olha, vou te dizer que a internet do Rio de Janeiro não está nos ajudando hoje, hein? Olha, até ela tá mais. Ei, a Rose hoje tá estilo mestre dos magos. Ela vem, solta a informação preciosa e ela vai embora com essa informação preciosa. Mas ela trouxe uma coisa importante da gente destacar, né, Mari? Assim, para os mediadores que estão ouvindo. Não é um momento de persuasão. Né? E a gente não pode transferir aquela ansiedade que a gente pede para que os mediadores, que nós estamos formando os mediadores, controlem quanto ao acordo, que isso volte, isso seja transferido para uma pré-mediação. A gente está aqui para que eles aceitem. Não, a gente está aqui para esclarecer, e se eles não aceitarem, vá bem, estamos felizes.
É essa questão do objetivo da pré-mediação, né? Exatamente. Eu acredito que essa fala da Rose nos deixa bem claro que o objetivo da pré-mediação não é convencer para a mediação, mas sim informar sobre. Então, se eu, como mediador, a Graça fez um comentário bem bacana aqui, Mari, bem em cima do que você falou. No meu entendimento, na pré-mediação, começam a ser as bases de confiança no próprio procedimento, né? Para que as pessoas... E eu acho que o mais bacana, uma coisa que a Rose falou agora, que está muito na minha cabeça, é a gente tá mostrando como elas vão se relacionar. A gente não mostra isso, a gente não sabe. Porque elas vêm no Poder Judiciário com uma forma de se relacionar, que é uma forma adversarial, uma forma judicatória, uma forma, enfim, que não é a que a gente gostaria que elas desenvolvessem na mediação, né? E a gente pode fazer isso na pré-mediação. Rose, você voltou. Voltei. Gente, olha, não estou entendendo, porque eu estou ouvindo tudo, eu não caí. Eu estou participando, e aí estou assim, igual aquela criança invisível do filme La Família. A criança, olha, estou aqui. Mas eu acho que você fez como você nos ouviu, né? É muito importante essa questão de nós, como mediadores, como é que nós vamos para essa pré-mediação, com que intuito, né? Exato. Então, é estritamente o de informar, de dar a conhecer. E vejam, o objetivo, digamos, secundário, não secundário, mas o segundo objetivo, vou falar assim, porque eu acho que tem tal importância, é que a pré-mediação constitua um momento também de difusão da mediação. Se as pessoas vão decidir fazer mediação naquele momento de vida delas, tá na escolha delas. Está absolutamente, alicerçado no princípio da voluntariedade, da decisão informada e tudo mais. O que nós precisamos assegurar é que aquelas pessoas realmente compreendam o máximo que elas possam do que se trata. Porque elas podem não querer, não optar naquele exato momento, e num outro momento da vida delas, elas poderem fazer. E quando Mariana, no início, estava trazendo que o que é legal é que todo mundo pode vir para a pré-mediação. Sim, se eu vou conhecer, eu posso convidar minha vizinha para ouvir o que é, não teria problema algum, desde que todos estejam de acordo com essa presença externa, porque não é um momento público, não é um momento coletivo. É diferente, tá? O momento coletivo nós vamos tratar depois. Depois a gente vai falar das possibilidades, né, que possam proteger tanto a pré-mediação, enquanto, o momento, um espaço de garantia de cumprimento dos princípios básicos, sobretudo desses 3 mais fundamentais para esse contexto da informação, que é o princípio da decisão informada, a voluntariedade e a confidencialidade, né? Isso também não pode se perder de vista. Nós vamos avançar um pouquinho. Então, veja, quando a pré-mediação consiste nisso, né? E as pessoas escolhem que elas não querem naquele momento, mas isso está enraizado na informação dela. Ela conheceu, ela sabe que existe. Então, vejam, se o nosso propósito é trazer para a cena social nossa, no nosso país, né, um caminho de solução de controvérsias, um caminho para se lidar com as variadas formas de violência social, por meio de soluções dialogadas, por meio da colaboração. Então, veja, se nós queremos isso, aí eu acho que a gente está começando pelo terceiro andar, sem ter alicerçado o primeiro e o segundo. Compreende? Aí não vai dar certo, aí é um edifício que desmorona. Então, o que nós precisamos primeiro compreender é qual é o lugar da pré-mediação, o que é isso? Né? O que se pretende com isso? E nós não podemos dissociar que o esquecimento da mediação... É isso que eu te pergunto, por que esquecemos da pré-mediação?
Oi? Por que a resolução 125, o CPC, Então, esqueceu da premediação? Onde ela se perdeu? pois é, o que acontece, né? A pré-mediação, ela já era adotada em países que, inclusive, inspiraram o Brasil, né? Na implantação da mediação. A gente sabe que isso muito possivelmente pode estar vinculado, né, aqui no Brasil, à maneira como a mediação se consolidou. Aqui, a mediação foi, digamos, introduzida no Brasil, ou foi introduzida não, porque ela já existia em iniciativas privadas, né? Mas vamos dizer que a mediação ganhou corpo, né, a partir da iniciativa do Poder Judiciário, né? E os objetivos expressos do Poder Judiciário eram reduzir demandas processuais. Então, isso secundarizava, na verdade, né, esse valor substancial e o potencial da mediação, né, como uma política social de enfrentamento da violência. Então, isso não veio, tá? Inclusive, das diversas formas de violência, inclusive da violência do Estado. Né? Então, veja, então não me parece muito, né, que tenha havido muita preocupação com a nossa instituição, vamos, né, falar, e eu estou falando como parte do Poder Judiciário, e estou falando, aliás, das minhas hipóteses, das minhas reflexões, que são também construídas por muitas experiências. Né? Então, assim, não me parece que tenha havido muita preocupação, né, com a geração de uma cultura colaborativa ou de diálogo. Né? Eu acho que havia muito mais a intenção de enaltecer a iniciativa institucional, politicamente correta, né? De implantar esse novo método, né? Cuja adesão a gente sabe muito bem que até não era nem homogênea assim, internamente, não é? Bom, fato é que a pré-mediação ela já era uma prática, essa prática como sendo adotada lá fora, né? Ela acabou que isso não foi importado. Isso, como, digamos assim, essa parte ficou de fora. Né? Isso não foi estimulado. Isso foi condensado de alguma maneira, eu não sei se pode se dizer que foi condensado, mas isso se transformou num breve momento de informação de 5 minutos, orientado por tudo isso que a gente está falando, que é um momento de encontro, que é um momento em que o mediador precisa se preparar, em que é um momento que ele também pode tranquilizar as pessoas para aquilo que elas vão ouvir, pode realmente fazê-las compreender que é voluntário de verdade, que ela não é obrigada, que ela não vai ser punida se ela escolher outra coisa, né? Enfim, tudo isso. Então, na minha percepção, né, a inclusão desse instituto ele veio como mais uma porta, né, a ser acessada pela população mediante uma decisão judicial que legitimava a disponibilização desse dispositivo institucional, muito mais voltado para uma lógica formalista, eu diria até com uma matriz economicista, porque não era isso que se pretendia, né? Do que propriamente propiciar a justiça enquanto valor social. E aí, nesse sentido, subtraiu-se a pré-mediação, porque se isso não é prioritário, para que vai se gastar tempo fazendo pré-mediação? Da minha reflexão. Isso tudo, gente, assim, eu até fico meio com medo de falar e isso gerar alguma suscetibilidade. Mas é o que eu penso realmente, que eu acho que então nós precisamos fazer uma reflexão muito aprofundada. Eu e o Marcel Túlio temos conversado bastante. E o Marcel, a gente pensou assim, como é que a gente pode pensar, né, e que a pré-mediação cumpra a sua finalidade e não seja também cooptada, sabe, de uma forma distorcida, como mais alguma coisa que vai confirmar tudo que já temos, ou como mais do mesmo, né? E aí ficamos pensando, bom, a gente podia pensar numa possibilidade em que a audiência do 334, ela fosse ou consistisse, né, a partir de alguma revisão da lei, olha que grande que a gente pensa, né? Então, que isso pudesse consistir, né, numa audiência de 334, numa grande porta de acesso às multiportas, quer dizer, é o portal anterior. E ali fizesse-se uma audiência que se explicaria todos os institutos, todos. Rosi. Todos. E ali, quem quisesse mediação, conciliação, arbitragem, processo judicial, receberia as informações específicas
sobre isso. E aí a gente resguardaria, poderia ter a pré-conciliação, a pré, tudo bem, e a pré-mediação. E eu acho que isso não é uma ideia maravilhosa? Eu acho que esse é o lugar daquilo que agora eu não me lembro, eu acho que foi até o professor Vezula numa live junto com o Dr. Roberto Bacelar, ele fala que quem deveria escolher o método é a parte. A pessoa interessada, envolvida, ela precisa conhecer quais são os métodos e optar. E a gente está num sistema, e assim, mesmo que seja, né, que as pessoas peçam para que a gente indique, quanto mais a gente conhece, melhor fica de indicar, no formato em que hoje está, teoricamente o 334 ele já vem agendado. Sim. Então, ele já vem, mas assim, e como é que eu faço esse filtro lá, né? Como é que o juiz faz esse filtro? Porque se o Sejus, que é o lugar que conhece, que concentra, quem diz o que tem que marcar é o Sejus. E, teoricamente, para poder dizer o que tem que marcar, tem que conhecer essas pessoas. Não, e olha, eu vou contar para vocês, a realidade no Brasil, nós sabemos que no Brasil são muitos países, né, que coexistem, então a gente já sabe, inclusive, que não são todos os sejusques que incluem a conciliação. O nosso aqui, por exemplo, não faz conciliação, só tem a mediação. Então, veja, o 334 se refere aos 3 institutos, a conciliação, a mediação e até ao processo judicial, não é? Então, ela faz referir à LALUD aos 3. Então, vejam só que se a gente... Porque eu também estou comentando isso, porque eu já ouvi, inclusive, a gente podia transformar então, a audiência do 334 em audiência de pré-mediação. Não dá. Não dá, porque aí a gente reduz ou condiciona o Instituto, restringe o Instituto, né, a prática da mediação. Isso não funciona. Nós podemos ter esse grande portal, o 334 pode ser esse grande portal, né, e ali ter um profissional que conheça basicamente, aí nem precisa ser um mediador, que conheça todos os institutos e seja capaz de dar as informações básicas suficientes para a pessoa dizer: eu gostaria de conhecer melhor esse instituto. E lá, ou é a conciliação, ou é a mediação. Eu não sei como isso é possível, mas eu vou lhe dizer. Eu acredito que é possível, que a gente pode pensar possibilidades, podemos pensar caminhos, mas nós, mediadores, necessitamos fazer reflexões importantíssimas. Eu também não queria deixar de falar disso, sabe? Porque nós estamos nesse momento é um momento muito delicado para a nossa profissão, porque nós estamos como que no meio de caminho, nós estamos acessando muitas formas, nós tínhamos um costume, uma maneira de trabalhar. E, claro, essa pandemia ainda facilitou isso mais, porque a gente começou a acessar múltiplas possibilidades, múltiplos olhares para a mediação. Muitas pessoas já vinham fazendo isso, mas de uma maneira menos globalizada do que está agora. Eu acho que a gente agora tem a possibilidade de fazer muitas reflexões, e, no entanto, o que acontece conosco nesse momento? Nós temos tido assim, uma preocupação muito restrita, sabe, com o tal reconhecimento do nosso trabalho, da nossa profissão, mas esse reconhecimento que a gente vem buscando, a mim, muitas vezes, queridos, nas experiências que eu tenho tido, nas escutas que eu tenho feito, isso vem muito misturado, sabe, com preço. Sabe, com o preço do nosso trabalho, que esse reconhecimento muito atrelado ao preço, muito mais ao preço do trabalho do que ao valor que ele representa. E nós necessitamos, sabe, repensar qual é o valor que isso tem na nossa experiência. O que é que representa para nós este trabalho da mediação? Para que nós fazemos, a serviço de quê e de quem nós estamos trabalhando? Para que a gente possa verdadeiramente construir a mediação que atenda à sua finalidade. Então, inclusive, ao seu caráter emancipatório, porque isso precisa verdadeiramente sinalizar à nossa população, à nossa comunidade, essa importância dela assumir suas escolhas, dela protagonizar sua história e não mais delegar. Então, veja,
complexo, porque acho que a gente até tem pouco tempo para abordar um assunto, não sei nem quanto tempo a gente ainda tem para falar, mas eu considero esse o ponto muito fundamental, porque nós vamos compreender o que é a pré-mediação e o valor da pré-mediação para a difusão do nosso trabalho, né, no momento em que também nós pudermos ressignificar o valor desse trabalho para nós. Eu acho que você toca num ponto, Rose, que, assim, que é excelente, porque assim, a gente, o Estado como um todo, enfim, pegou um cacuete, e as pessoas acreditam nesse cacuete, eu vou chamar de cacuete, de que elas não são mais capazes de resolver os seus conflitos. Né? Elas precisam entregar esses conflitos. E quando elas entregam, não só elas estão deixando de desenvolver um repertório próprio e de se envolver com aquilo que é seu, como elas também estão se furtando de se relacionar com o outro e criar esses vínculos de solidariedade que são tão caros para a democracia. Né? Muito fundamental. Então, assim, eu vejo efetivamente como muito emancipador, né, o trabalho do mediador. Né, os espaços que as mediações proporcionem, aquilo que a mediação proporciona. Só que aí você veja, não só a questão de precificação, como você falou, mas como a gente fica nessa insistência, né, e eu acho que é essa insistência que as instituições oficiais, e eu falo como juiz de direito, e também como mediador e como coordenador de Sejusc, então eu ocupo vários lugares diferentes, que enquanto a gente não se livrar dessa bendita mania de que Sejusc que dá certo, é Sejusc que faz acordo, isso é tão inerente. A gente foi começar a fazer uns cards, né, no Insta do lado do nosso Sejusc, e as meninas colocaram assim, frutíferas e com acordo. Eu falei, não, infrutíferas e frutíferas. Eu falei, não, todas foram frutíferas. Algumas resultaram em acordo. A gente corrigiu isso. Quer dizer, eu aqui, né, então esse cacuete a gente tem que perder para a gente poder entender que a mediação, ela traz em si um valor de relacionamento humano muito profundo, e acho que a pré-mediação pode descortinar isso. Tem 3 minutos, Mari, desculpa. Mário, olha, eu acho que só queria dar mais uma palavrinha. Eu acho que eu também joguei muito essa conversa de preço e valor. Parece que eu estou criticando a expectativa de valorização monetária do nosso trabalho de forma alguma, mas é importantíssimo que nós não confundamos as coisas. Para que a gente possa ter uma valorização monetária do nosso trabalho, nós precisamos conhecer o valor que ele tem verdadeiramente. E, às vezes, eu suponho que estamos todos confortáveis nessa reprodução da tônica autoritária do judiciário e ficamos dentro das nossas salas reproduzindo esse discurso institucional sob esse signo de que é assim que o judiciário trabalha. Nós estamos trabalhando ali. Então, é assim que nós estamos trabalhando dentro desse espaço. Como Vesula diz sempre para nós, quando nós fechamos a porta, a responsabilidade do que acontece ali é nossa. É nossa. Excelente. Eu penso assim, eu penso assim, que é essa ideia de que, então, se a gente cabe nesse quadrado aqui que nos colocaram, nós vamos ficar nessa etapa. E mediação não é etapa de processo judicial. Exatamente. Não é etapa. E a gente precisa desmistificar isso como etapa. É desvinculado. É outra coisa. Inclusive, não pressupõe, tá, assinatura de concordância, ou por exemplo, se a pessoa disser que não deseja a pré-mediação, não cabe assinar a desistência. E o que não acontece, se a pessoa lá na hora da mediação, na declaração de abertura, diz que não quer, vai encaminhado para lá que ela não aderiu. Não é? Então, nós precisamos criar mecanismos de desvincular verdadeiramente, que seja a escolha absolutamente desprendida da mediação. Ele chegar na mediação, depois de compreender, e lá, por alguma razão, ele não se vê em condições e parar, ok. Está entendendo? Mas ele, na pré-mediação, ele só está conhecendo. Ele não tem que estar vinculado. Eu não estou te perguntando na pré-mediação, e essa é uma pergunta da Gilmara, se ele diz que não quer na pré-mediação, o que acontece com a mediação? Nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Simplesmente logo, muito obrigada, que bom. Mas se em algum momento você precisar, estaremos aqui.
Até logo. Exato. Sabe? É simples assim. E isso é respeitoso com as pessoas e respeitoso conosco, mediadores, que vivemos um duelo. Quando a gente recebe essas pessoas que não compreenderam o que é a mediação. Por isso que eu falei do negócio finge que me ama, que eu finge que acredito, é assim mesmo. As pessoas fingem que entenderam, a gente acha que é isso mesmo, concorda com isso, e começa lá essa luta invisível. Sabe, o mediador se sentindo desqualificado, desrespeitado, o mediador querendo cumprir seu trabalho, né, como deve ser e sem conseguir. Enfim, gente, essa live é pouco tempo, hein, gente? Pra gente... Gente, tá acabando, nós vamos cair. Caiu já no Insta. O meu ainda tá aqui, mas caiu no Insta, então não vai cair. No YouTube fica deixar de agradecer a vocês da gente ter feito essa introdução maravilhosa para esse. Obrigado, gente. Porque nós temos que repensar fortemente, nos integrarmos mesmo e trabalharmos muito para a gente ter, de fato, um trabalho que nos represente, sabe? E não que represente uma outra ordem com a qual nós não estamos alinhados. Rosi, muito obrigado. Nossa, assim, de coração, o povo aqui está enaltecido. Espero que a gente... uma coisa que você falou é verdade. Vamos nos alinhar para termos mais força de trazer a pré-mediação. Então, o Rio de Janeiro já está com isso, né? Nova Friburgo, Criciúma. Vamos juntar Toledo e Ponta Grossa, com certeza. E vamos trocando as experiências. Muito obrigado. Desculpa a correria. Obrigada a vocês. Muita gentileza, que, assim, obrigado é o que eu tenho para falar, mas o coração é todo teu. Grata sou eu mesmo, de verdade. Mari e Rodrigo, muito grata. Amo o trabalho de vocês e estou aqui junto. Obrigado, querida. Se a gente puder fazer juntos, estamos juntos. Oba, vamos para a próxima. Live 2, se o pessoal pedir. Beijo. Até a próxima, pessoal. Fala da próxima, Rodrigo. A próxima, a gente vai lá para o interior de São Paulo, para Barretos, conversar com um policial militar arretado para fazer mediação. A gente conversar, então, outros espaços que a mediação pode ocupar e a polícia a gente pode pensar que seja um deles. Esperamos vocês. Obrigado, pessoal.